Em um futuro não muito distante, o mundo é assolado por uma versão mutante da raiva, apelidada de doença do cão raivoso. Essa terrível praga se espalha inicialmente entre os animais, mas não demora a fazer o salto para os humanos, transformando a situação em uma catástrofe global. A infecção é brutalmente eficiente. Bastam apenas 90 segundos após a mordida para que uma pessoa seja completamente dominada pelo vírus, transformando-se em algo feroz e incontrolável. Em pouco tempo, mais de 7 bilhões de pessoas estão mortas ou transformadas em criaturas que mais lembram zumbis. Esses novos seres, os infectados, possuem uma resistência assombrosa à dor e sofrem de hipervolemia, tornando os adversários formidáveis. Diante dessa calamidade, as forças militares agem rapidamente para reunir todos os sobreviventes saudáveis que conseguem encontrar, criando enclaves seguros em meio ao caos. Os soldados unem forças com cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Juntos, eles se dedicam a experimentos desesperados em busca de uma cura. Um dos focos principais dessas pesquisas é a localização do chamado paciente zero. Acredita-se que o sangue dessa primeira vítima possa conter as chaves para desvendar e, eventualmente, neutralizar o vírus. Para isso, os militares e cientistas mantêm um grupo de infectados confinados em gaiolas. Esses prisioneiros são interrogados periodicamente, na esperança de obter pistas que levem ao paciente zero e, por fim, a uma solução para reverter ou ao menos controlar a devastação que ameaça a existência da humanidade. Morgan se destaca por sua peculiaridade. Apesar de ter sido mordido, ele não se transformou em um zumbi como os outros. Surpreendentemente, seu sangue parece ser resistente ao vírus, embora, até agora, todas as tentativas de criar uma vacina a partir dele tenham falhado. Esta resistência única não só salvou sua vida, mas também lhe concedeu a habilidade inesperada de compreender e se comunicar com os zumbis. Isso o tornou um membro valioso da equipe de pesquisa liderada pela doutora Gina. Durante uma sessão de interrogatório, os soldados trazem um zumbi enfurecido, apelidado de Joe, e o prendem a uma cadeira dentro de uma cela de vidro. Para tentar extrair informações, eles inicialmente usam música, um estímulo conhecido por causar dor extrema aos infectados. Joe se contorce em agonia, lutando inutilmente contra suas amarras. Quando a música é desligada, Morgan usa a língua dos grunhidos para se comunicar com Joe, transmitindo as respostas para Gina por meio de um tablet. Ao longo do interrogatório, Morgan descobre que Joe é de Minnesota e foi uma das primeiras pessoas a ser infectada. Na tentativa de estabelecer uma conexão mais profunda, Morgan compartilha suas próprias lutas com os impulsos violentos e fala sobre as dificuldades de viver nesse novo mundo, tentando convencer Joe de que ele entende sua dor. No entanto, o coronel Nux interrompe bruscamente o processo usando um microfone, o que desencadeia outro surto de fúria em Joe. Frustrado com a interrupção, Morgan deixa a cela para dar a Joe um momento para se acalmar. Contrariado, Nux pressiona Morgan a continuar, vendo a pausa como um desperdício de tempo. Quando a tensão atinge o limite, Nux, consumido pela frustração, acaba disparando sua arma. Gina e Morgan reagem furiosamente, pois Joe poderia ter fornecido informações cruciais. Gina ameaça remover Nux de seu comando por abuso de autoridade no laboratório. Não perca a chance de assistir a uma infinidade de filmes, séries, canais ao vivo e muito mais. Conheça nossa plataforma. O aplicativo é para todos os dispositivos. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e o entretenimento será garantido para toda a família. Morgan, lutando para manter seus próprios impulsos violentos sob controle, se isola no banheiro para se acalmar. Gina o encontra lá e oferece conforto. Na solidão compartilhada, Morgan desabafa sobre as pressões que enfrenta e os pesadelos recorrentes com sua esposa, que também foi vítima da mordida. Gina, mostrando empatia, oferece um medicamento, mas Morgan recusa. Em meio à vulnerabilidade e ao caos, os dois se entregam a um momento de intimidade no banheiro.
Minutos após saírem do banheiro, Nux flagra Dina e Morgan, e não perde a chance de zombar de Dina pelo vínculo que ela parece ter com Morgan. Dina, sem paciência para o sarcasmo de Nux, acusa-o de estar com ciúmes, afirmando que ele nunca teria uma chance com ela. Enquanto isso, carregando o peso de suas próprias preocupações, Morgan desce às celas subterrâneas até uma cela específica, no fundo do corredor, onde sua esposa Janet está presa. Ela foi mordida no mesmo dia que ele, mas enquanto ele não se transformou, ela não teve a mesma sorte. Com esperança, Morgan administra uma injeção de um soro feito a partir de seu próprio sangue em Janet, que não a cura, mas retarda a infecção e a mantém lúcida por mais algum tempo. No dia seguinte, a equipe enfrenta um incidente tenso quando tentam prender um zumbi apelidado de Pete. Durante o processo, Pete se liberta e ataca os soldados. Na confusão, o Dr. Scooter entra na cela para ajudar, mas acaba sendo mordido no braço. Desesperados, eles levam Scooter para a sala médica, onde ele implora para que não o deixem morrer. Rapidamente, injetam-lhe o soro e Dina decide amputar o braço de Scooter antes que os 90 segundos fatais se passem. Inicialmente, parece que ele está bem, e há um breve momento de celebração. Mas de repente Scooter entra em choque. O grupo luta para contê-lo antes que ele se transforme completamente. Infelizmente não são rápidos o suficiente, e Scooter, agora transformado, começa a rosnar ameaçadoramente. Nux, frustrado e amargo, acaba por derrubá-lo, declarando que era isso que esperava que acontecesse. A reação de Nux deixa todos perturbados, mas diante da situação desesperadora, Morgan e Dina são forçados a reconhecer que Nux pode estar certo em sua abordagem brutal. Mais tarde, enquanto os soldados mantêm a vigilância, Nux se embriaga no banheiro. Dina, sobrecarregada, sofre uma crise nervosa em privacidade, mas é encontrada e consolada por Morgan. Juntos, eles visitam o memorial ao filho de Scooter, deixando um pequeno bolo para marcar o aniversário do garoto. No dia seguinte, tentam interrogar Pete novamente. Morgan, frustrado pela perda de Scooter e pelo estresse acumulado, usa a música para torturar Pete além do habitual, exacerbando a tensão na cela. Pete, contudo, não responde às perguntas e apenas murmura: "Faça isso." Frustrado, Morgan abandona a cela. Mais tarde, Dina e Morgan se reúnem com o General Pierce e explicam que tanto Joe quanto Pete foram infectados em Minnesota, sugerindo que o paciente zero pode estar lá. Knox rapidamente critica a ideia, alegando que isso apenas resultaria na perda de mais soldados. Porém, Dina argumenta que os zumbis têm evoluído, tornando-se uma raça mais inteligente e perigosa, o que demonstra a necessidade de uma estratégia mais refinada para enfrentá-los. Morgan aproveita para reforçar um ponto curioso sobre os zumbis. Eles são incapazes de mentir. Com isso em mente, o General Pierce acaba autorizando a operação de busca em Minnesota. Após a decisão ser tomada, Morgan retorna aos cuidados de sua esposa, Janet, levando mais uma dose do soro experimental. Durante a aplicação, Janet confronta Morgan sobre os sentimentos confusos que ele parece nutrir entre ela e Dina. Em resposta, Morgan assegura a Janet que ela é o centro de seu mundo. No entanto, Janet expressa um desejo angustiante de liberdade, preferindo enfrentar os perigos do lado de fora a permanecer confinada naquela realidade opressiva. Ela revela que, apesar de sua condição, ainda experiencia aspectos humanos como a capacidade de chorar. Morgan, tocado, segura sua mão e a encoraja a manter a esperança, prometendo que as injeções vão continuar a ajudar. Enquanto isso, Morgan é assombrado por lembranças de sua vida anterior com Janet, refletindo sobre desejos divergentes em relação à paternidade e momentos felizes que compartilharam, marcados por um código pessoal de amor que só eles entendiam. Numa outra sessão, Dina coleta mais uma amostra do sangue resistente de Morgan, enquanto lamenta a frustração de não compreender por que apenas ele é imune. Eles haviam testado várias abordagens em ratos, sem sucesso,
os animais continuavam a sucumbir à agressão do vírus. Apesar do sangue de Morgan ajudar a diminuir a carga viral e acalmar temporariamente a agressão nos infectados, o efeito é efêmero, durando apenas 5 minutos, o que está longe de ser uma solução definitiva. Dina alerta que a recuperação de Janet está longe de ser uma certeza, o que irrita Morgan. Num momento de vulnerabilidade, Dina decide confessar seu amor por Morgan. Mas ele, confuso e sobrecarregado, simplesmente deixa o quarto sem responder. Naquela noite, Morgan é atormentado por um sonho vívido sobre a noite do ataque zumbi. Ele revive o terror de ser atacado enquanto dirigia com Janet, uma memória traumática que termina com os dois sendo mordidos. Algum tempo depois, Dina descobre que está grávida de Morgan. A revelação agrava sua crise emocional, pois ela teme que Morgan nunca retribua seus sentimentos. Enquanto isso, Knox e seus homens lidam com as consequências da missão de busca, preparando-se para incinerar os corpos dos soldados caídos. Mas um choque os aguarda. Um dos mortos subitamente acorda e ataca. A situação na base militar se torna ainda mais caótica quando descobrem que um zumbi se disfarçou de soldado para infiltrar-se entre eles. Assim que a criatura começa a atacar médicos e soldados um a um, o alarme é disparado por toda a instalação, gerando um estado de emergência. Knox pega uma arma e se prepara para o confronto. Soldados adicionais correm para o crematório, onde o caos se instala. No meio da confusão, o zumbi infiltrado avança em um ataque surpresa contra Knox, mas Morgan intervém a tempo, arrancando o atacante de cima dele. Os outros soldados já estão prontos para abrir fogo, mas Morgan intervém, pedindo que mantenham o zumbi vivo para interrogatório. Levam o zumbi, agora apelidado de O Professor, devido à identificação do campus encontrada com ele, para uma cela de vidro. Contra todas as expectativas, a música alta, que geralmente causa agonia nos infectados, não parece afetá-lo. O professor simplesmente se senta e acende um cigarro, seus olhos de cores diferentes, o único indicativo de sua condição. Durante o interrogatório, o professor responde de maneira enigmática, filosofando sobre a condição humana e zumbi. Ele revela que tem procurado por Morgan, destacando-se como uma figura de interesse na comunidade zumbi. Questionado sobre sua resistência à música, ele explica que cada zumbi é único, assim como os humanos são, e destaca que a habilidade de Morgan de comunicar-se com zumbis é uma manifestação singular da infecção. Morgan se ofende com a comparação, rejeitando veementemente a ideia de que ele próprio possa ser um zumbi. O professor também defende a ideia de que os zumbis são uma evolução da espécie humana, naturalmente inclinados a destruir quando necessário, assim como os humanos. Ele então compartilha sua própria transformação, que começou durante uma palestra na universidade. Ao atender às chamadas frenéticas de sua esposa sobre o caos na cidade, foi surpreendido por uma horda de zumbis invadindo sua sala de aula. Apesar de tentar fugir, foi rapidamente dominado e mordido por estudantes infectados. Embora seu corpo tenha se transformado, sua mente permaneceu relativamente lúcida, levando-o a retornar para casa. Contudo, ao encontrar sua esposa e filha, o vírus tomou conta, impulsionando-o a um ato terrível que o marcaria para sempre. Morgan fica horrorizado com a frieza do professor ao relatar sua história e o confronta por sua falta de humanidade. Porém, o professor simplesmente rebate que os zumbis transcenderam as limitações humanas, demonstrando uma falta de remorso que apenas intensifica a tensão. Ele descarta a existência de um paciente zero e usa o momento para lançar críticas ao governo e ao sistema estabelecido, provocando Morgan a ponto de levá-lo a agredir o zumbi antes de deixar a cela, abalado. Após se acalmar, Morgan retorna à cela e, em uma tentativa de parecer cordial, aceita um cigarro do professor. Este continua com suas provocações, questionando Morgan sobre Janet e afirmando que os zumbis não precisam de cura porque são a solução, não o problema.
O professor continua com suas divagações filosóficas, fazendo Morgan suspeitar que está sendo intencionalmente distraído. Armado com um scanner, ele verifica o zumbi, mas não encontra nada anormal. Preocupado, Morgan corre para as celas onde Pete está detido e compartilha sua teoria. Pete foi capturado propositalmente como parte de um plano mais amplo. Quando Pete percebe que Morgan pode recorrer à violência para extrair informações, tenta se matar. Morgan, usando novamente o scanner, detecta um sinal e, ao investigar, descobre um rastreador escondido sob uma cicatriz em Pete. Sua teoria se confirma. Pete se deixou capturar para que outros zumbis pudessem localizar a base. Essa revelação confirma que os zumbis estão evoluindo, tornando-se mais astutos e organizados em seus ataques. Diante dessa ameaça crescente, Pierce ordena o fechamento total da base. Mas, infelizmente, os zumbis invadem antes que as defesas estejam completamente estabelecidas, desencadeando um banho de sangue entre os refugiados. Uma das criaturas consegue infiltrar-se na área das celas e libera todos os prisioneiros, fortalecendo as forças zumbis. Os soldados tentam resistir, mas são superados em número, e os zumbis avançam impiedosamente, eliminando todos em seu caminho. A horda se espalha pelos túneis e invade os laboratórios, causando pânico e morte. No meio do caos, Knox toma Gina e segue por uma rota de fuga, enquanto Pierce tenta acompanhá-los. Em um ato de desespero e autopreservação, Knox derruba Pierce, sacrificando-o para atrasar os zumbis e garantir que ele e Gina possam escapar pelo elevador. Gina, horrorizada com a decisão de Knox de sacrificar Pierce, confronta-o enfurecida, mas Knox justifica sua ação como um mal necessário para garantir a sobrevivência deles. No calor do argumento, enquanto o elevador descia, Gina, tomada pela emoção, pega sua arma com a intenção de retornar ao laboratório para recuperar suas preciosas amostras de pesquisa. Knox tenta impedi-la, resultando em uma luta que termina tragicamente com a arma disparando acidentalmente e matando Knox. Enquanto isso, o caos se intensifica por toda a base. Um cientista, em uma tentativa desesperada de se esconder, entra no laboratório de ratos, mas é rapidamente descoberto e atacado por um zumbi. Na confusão, as gaiolas são derrubadas, liberando ratos infectados que se espalham pelo laboratório. Paralelamente, Morgan, determinado a não deixar Janet para trás, corre para as celas. Armado com um machado de incêndio que encontrou pelo caminho, ele se reúne com Gina, que hesita em libertar Janet devido à natureza temporária das injeções que ela recebeu. Apesar das objeções de Gina, Morgan insiste em levá-la consigo. Quando um zumbi surge inesperadamente atrás deles, Gina rapidamente o neutraliza e decide que precisa recuperar suas amostras, independentemente dos riscos. O trio então se dirige ao refrigerador do laboratório. Enquanto Gina coleta as amostras necessárias, outro zumbi ataca, mas é prontamente eliminado por Morgan com seu machado. Ao mesmo tempo, o professor, em outra parte da base, emite um rugido poderoso que atrai um grupo de zumbis em seu resgate. Enquanto Gina, Morgan e Janet tentam escapar pelo sistema de ventilação, evitando cabos perigosos e áreas instáveis. Eles avistam, através das grades, a área dos refugiados sendo devastada em uma total carnificina. A tensão do peso faz com que a grade por onde observam ceda, alertando os zumbis de sua localização. Desesperadamente, eles continuam avançando, mas são surpreendidos por uma rata zumbi. Janet, agindo rapidamente, consegue capturar e matar o animal com suas próprias mãos. À medida que progridem, descobrem que zumbis também estão se movendo pelos dutos de ventilação. Em um momento crítico, Morgan chuta um zumbi para fora do duto, mas quase cai ele mesmo. Gina prontamente puxa Morgan de volta à segurança. Finalmente, eles chegam ao estacionamento, onde se deparam com o professor, que revela seu objetivo macabro. Ele veio à base especificamente para matar Morgan, acreditando que o sangue de Morgan, que poderia oferecer uma cura, impediria os zumbis de prosperar.
Morgan e o professor então entram em um confronto físico intenso. As mulheres tentam intervir, mas descobrem que estão em desvantagem diante da força superior do professor. Na tensão do confronto, Morgan e o professor utilizam tudo o que encontram ao redor para ganhar vantagem na luta. Em um momento crítico, o professor consegue derrubar Morgan, mas não por muito tempo. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Liberdade. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Com uma recuperação ágil, Morgan reage e, num movimento decisivo, empurra o professor contra uma tubulação exposta, empalando-o fatalmente. Morgan também se fere durante o embate, e nos últimos momentos de vida, o professor emite um rugido potente, chamando uma imensa horda de zumbis para o local. Percebendo o perigo iminente, o trio corre em direção à saída. No entanto, ao chegarem à porta, Janet faz uma escolha heróica e dolorosa. Ela decide ficar para trás para conter a horda, permitindo que Morgan e Gina escapem. Morgan, desesperado para não deixar Janet para trás, hesita, mas Janet revela que sente que Gina está grávida, usando essa revelação para distraí-lo e fechar rapidamente a porta entre eles. Tomado pela dor e pela necessidade de sobreviver, Morgan chora rapidamente por sua esposa antes de seguir com Gina por um túnel de emergência que os leva a uma floresta. Apesar do perigo constante, com zumbis dispersos pelo ambiente, Morgan se mostra confiante de que eles encontrarão um caminho para a segurança. Eles rapidamente localizam a moto que Morgan havia escondido anteriormente na área. O casal então pula na moto e acelera pela floresta, tentando ganhar distância dos zumbis que começam a persegui-los ao longe. E é assim que o filme se encerra.